Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia. Espero que estejam bem, tenham feito uma boa passagem, recuperado um pouco as forças neste intervalo de 2 semanas. Ó, e aí vem começando a falar que a previsão para 2024 é o Palmeiras ser campeão de novo, que aí não vale, né? Todo ano. Então, vou te botar temas mais difíceis. A previsão para o ano da economia, da política, das eleições. É um desafio mais complicado do que o futebolístico, né? Claro. Mas a outra novidade é que o Dorival foi para a seleção brasileira. Pois é, perdemos ele no tricolor. Lamentável. Vocês, os São Paulinos, estão agora órfãos. E É, ele tinha devia ter feito ido um o técnico trabalho do bom, né? Palmeiras. Tinha Devia ter feito um ido o bom técnico trabalho. do Palmeiras. Pois é, muito bem. Vamos Cá embora. estamos. Vamos lá, o que vai ser desse ano, Valério? Qual o desenho com qual esse ano começa? Bom, você sabe, sempre nós temos que considerar tendências e contratendências, né? Ou seja, o mundo ele só pode ser compreendido como um processo que está sempre em disputa em todos os terrenos. Então, eu diria que, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, para nós seguirmos uma boa e velha tradição marxista, o primeiro elemento a ser considerado é que há uma indicação de desaceleração do crescimento da economia norte-americana. A economia europeia já estava, em 2023, em estagnação, assim como o Japão. O Japão está numa tendência de estagnação na longa duração. Os indicadores do terceiro e, sobretudo, os dados que já existem sobre o quarto trimestre, não consolidados, sugerem uma desaceleração da economia norte-americana, apesar do impulso que significaram os fortes investimentos do governo Biden para a reindustrialização em geral e, em particular, para o complexo militar industrial nos Estados Unidos. Isto, evidentemente, é de grande importância, porque a previsão do mainstream, ou seja, das instituições que são responsáveis pela pilotagem da economia mundial, estou falando, evidentemente, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de todos os outros centros, como o Banco Central Europeu, o Banco Central norte-americano, o Fed, o Federal Reserve, elas são de um pouso suave. Se entende por pouso suave uma desaceleração sem o perigo de um crack, sem o perigo de um estouro da bolha. Os números que estão disponíveis, o mais importante, são os que foram anunciados pelo chamado Banco Central dos Bancos Centrais, né, o Banco de Compensações Internacionais de Basileia, na Suíça. Eles sugerem que ocorreu, ao longo do período que nos separa do início da pandemia, em 2020, um enorme crescimento do que é o volume da dívida global, ou seja, se esgotou a etapa histórica que começa em 2008 do quantitative easing, ou do relaxamento monetário, que foi um intervalo de aproximadamente 12 anos, no qual a orientação central do capitalismo internacional, puxado pela liderança norte-americana, era de dinheiro barato, ou seja, o crédito, pela primeira vez, foi sustentado por taxas de juros que eram negativas, o que favorecia, evidentemente, a antecipação para o presente de receitas futuras de impostos dos estados, favorecendo o endividamento. E, de fato, ocorreu. Os números do Banco de Compensações Internacionais é que o volume de endividamento global superou os 300 trilhões de dólares,
que é um volume que nós podemos atribuir sentido quando comparamos com a dimensão do PIB mundial. Qual é a proporção do endividamento mundial em relação ao PIB mundial? O PIB mundial está estimado em torno de 100 trilhões, o do Brasil em 2 dos 100 trilhões, e portanto, nós estamos num patamar muito elevado. O endividamento dos estados está próximo dos 90 trilhões, ou seja, ele ainda é inferior a um PIB mundial, embora seja desproporcional, ou seja, os países imperialistas, aqueles que estão na Troika, Estados Unidos, União Europeia, Japão, eles têm taxas de endividamento muito mais elevadas, taxas como, enfim, a japonesa, que está próxima de 250% do seu PIB, a taxa norte-americana em torno de 140% do seu PIB. Depois, na França e no Reino Unido, taxas um pouco inferiores, mas todas elas superiores aos 100 trilhões. Os países periféricos, eles são condicionados pelo sistema financeiro internacional a ter endividamentos, os estados nacionais, muito menores. E, por isso, um dos temas tabus da conjuntura brasileira, e de resto para os países da periferia, mas o Brasil, como é entre os países periféricos o mais importante, elas estão em torno de 80% dos seus PIBs, e isso já é o bastante para que esteja permanentemente a luz amarela sinalizando, pode virar vermelha, e aí o mundo vai acabar e o Palmeiras não vai ser campeão em 2024. Mas a parte é brincadeira. Então, o primeiro elemento é este. Para onde vai a economia mundial? Tudo sugere que será desaceleração. Não se sabe, entretanto, qual será a intensidade. Vai ser com craque? Vai ser um pouso suave ou vai ser no tranco? E, portanto, há perigo de crash, ou seja, de falências. Não se trata somente de endividamento público, como eu disse, em torno de 90 trilhões, mas do endividamento das empresas e o endividamento das famílias. Então, a etapa do quantitative easing, do relaxamento monetário, digamos, da farra do dinheiro barato acabou. As taxas de juros já são positivas, não são taxas negativas, ou seja, elas premiam a poupança das pessoas, das famílias, e, portanto, restringem a capacidade de investimento dos estados, das empresas, porque elas desaconselham endividamento. E isto, portanto, obedece a um cálculo que vai um pouco além do controle inflacionário, que veio pós-pandêmico. Ele remete a um tema central, que é o fato de que, nas economias centrais, há forte preocupação com a recuperação do valor dos salários médios. Com a redução do desemprego, ocorreu, em particular nos Estados Unidos, uma elevação do salário médio. E, portanto, na relação capital-trabalho, ocorreu uma variação da relação social de forças a favor dos trabalhadores, como nós vimos no episódio da greve dos operários da indústria automobilística de Detroit, que sinalizava uma disposição de luta que foi vigorosa. Então, este é um primeiro elemento. Um segundo elemento em relação a 2024, ele evidentemente nos remete ao desenlace das duas guerras regionais que ocorrem hoje ainda na Ucrânia. Na Ucrânia, agora em fevereiro, nós completaremos 2 anos, e na faixa de Gaza nós nos aproximamos agora, chegamos finalmente aos 100 dias. E este tema é evidentemente central porque uma das maiores preocupações daqueles que dominam o mundo é não só preservar a ordem mundial, ou seja, o que nós podemos chamar a dominação norte-americana sobre a Troika e, portanto, a preservação
de uma posição de poder que favorece a Troika na sua rivalidade com a ascensão do Estado chinês. E neste terreno, evidentemente, há situações que são diferentes. No conflito da Ucrânia, fracassou a ofensiva de verão da Ucrânia e, portanto, o governo Zelensky ele está diante de um dilema que é abrir ou não negociações, ainda quando Moscou mantém o controle de aproximadamente 20% do território ucraniano. E Zelensky está sob esta pressão de abrir negociações porque o financiamento da guerra ele foi essencialmente garantido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, e nós estamos com indicações de que a torneira vai se fechar, por várias razões, entre elas o fato fundamental de que, apesar da transferência que ocorreu e que não tem precedentes desde o final da Segunda Guerra Mundial nesta escala, não tem precedentes do financiamento que foi feito essencialmente a fundo perdido. Quer dizer, imaginar que a economia ucraniana poderá, em algum momento, cumprir os acordos e pagar, enfim, indenizar o financiamento que receber é insano. E, portanto, a situação para o governo Zelensky ela se deteriora e, no momento, o que prevalece é um empate, um impasse trágico, ou seja, evidentemente, o exército russo não vai marchar sobre Kiev, mas está descartada qualquer possibilidade do exército ucraniano invadir Moscou. Portanto, a negociação tem que se abrir em algum momento e, portanto, concessões terão que ser feitas para interromper o banho de sangue. Até hoje não se sabem números conclusivos sobre o significado da destruição que foram estes 2 anos de guerra, tanto em termos materiais quanto em humanos. Os números sobre a guerra da Ucrânia são, por enquanto, todos eles suspeitos, inconclusivos. Por outro lado, nós temos a situação na faixa de Gaza, em que o massacre, não há outra palavra para definir o banho de sangue, o que é a chacina permanente que ocorre na faixa de Gaza, ele se aproxima de uma situação limite em que nem sequer o governo norte-americano pode continuar indefinidamente defendendo que o que Israel, que o Estado de Israel está fazendo é exercício do direito de defesa. Ou seja, essencialmente o que está ocorrendo é limpeza étnica. Nós temos declarações de vários membros do ministério, do gabinete de Netanyahu, assinalando que o seu projeto é, de fato, a limpeza étnica, a expulsão do povo palestino, da Palestina histórica, e com declarações que são espantosas, horrorosas, como destes últimos dias do ministro, que disse que as negociações com os países africanos para saber quem está disposto a receber os palestinos tem que ser aceleradas. Algo assim, simplesmente espantoso, né? Nós estamos falando de transferência de centenas de milhares ou milhões de pessoas que estão sendo expulsas da Palestina histórica. E nesse sentido, infelizmente, portanto, o ano começa em circunstâncias nas quais estas duas tragédias históricas se evoluem na direção de um desfecho que é trágico. Bom, por último, um pouquinho sobre o Brasil, porque eu imagino que isso te interesse. Como a gente sempre... tem só 2 minutos para você falar sobre o Brasil, até te falar que semana que vem você precisa falar sobre o Brasil mais detalhadamente, que a gente vai começar agora 9 em ponto o Fórum Global. Mas dá o lead para nós, para você desenvolver semana que vem, Valério. Nós interrompemos agora às 9. Muito bem. Isso, Bom, então vou direto ao tema de Brasil. Como sabemos, no Brasil,
nem sequer o passado é muito seguro da gente cravar conclusões precipitadas. O passado está sempre em disputa, imagina o futuro. Aqui a luta de classes se desenvolve num grau de intensidade muito mais elevada, evidentemente, que nos países centrais, mas em relação ao Brasil, eu diria que 2024 nós temos grandes desafios. O primeiro, evidente, em primeiro lugar, é que parece absolutamente certo que antecipar que nós não há condições do capitalismo brasileiro continuar rodando em torno de um crescimento médio próximo de 3% ao ano. É uma média relativamente alta dos últimos 2 anos, de 23. Teremos os números consolidados somente em março ou abril, quando forem divulgadas as totalizações. Vai haver algum carregamento, como dizem os economistas, para o primeiro trimestre de 2024, mas é muito claro que nós não teremos crescimento a 3%. Bom, isto muda o quê? Muda tudo. Isto muda tudo porque o elemento central da relativa estabilidade dos governos desde o fim da ditadura foi o crescimento econômico, Mauro. Ou seja, o crescimento econômico é o que é a base material sobre a qual se consegue elevar, mesmo que seja lentamente, no ritmo meio de uma tartaruga tetraplégica com distúrbio de personalidade, mesmo que seja muito lentamente, o piso da miséria. E, portanto, ainda que a desigualdade social não seja entre capital e trabalho, que é o que importa, seja corrigida, há uma sensação de que a pobreza, e sobretudo a pobreza extrema, está sendo reduzida. Quando desacelera, tudo fica muito instável no Brasil. E, portanto, é uma questão vital o crescimento econômico. E, infelizmente, aquilo que foi negociado ano passado, fundamentalmente o arcabouço fiscal, que é um teto de gastos com desconto, né, um desconto pequeno, mas, enfim, um desconto, ele amarra as possibilidades do Estado ter um papel indutor na dinâmica do crescimento econômico, e isso faz com que todas as outras reformas que são inadiáveis elas ficam parcialmente comprometidas. Então, eu Valério, não sou vamos otimista. ficar com esse de Disseu hoje, que é esse, então, né? Quer dizer, a gente não vai ter em 2024 o mesmo crescimento de 2023. Com isso, nós vamos ter uma pressão, uma tensão social grande, uma paralisia, ou pelo menos diminuição no ritmo das reformas. E aí, o que eu queria saber, não vai dar para ser hoje, então vai ser segunda que vem, queria que você já marcar contigo de você voltar segunda, que é quais são os reflexos sociais e políticos dessas condicionantes econômicas para 2024? Tudo sugere a desgaste da base social que garantiu a derrota do bolsonarismo. Ou seja, Bolsonaro, um ano depois do golpe, continua impune, a influência do bolsonarismo na sociedade permanece muito elevada, tudo indica que ela gira entre 1/4 e 1/3 do país. A base social que garantiu a derrota eleitoral de Bolsonaro tende ao desgaste, ou seja, a paciência popular, embora seja imensa, não é indefinida. E, portanto, há uma tendência ao crescimento do mal-estar e, portanto, a disputa da relação social de forças fica mais difícil. E isso ameaça o resultado das eleições. Desculpa, esse vai ser nosso tema semana que vem. Temos que parar muito agora, bem. Que está começando o Fórum Global, mas eu quero muito discutir esse tema. Né? Você está trazendo um cenário de confrontação dura na esfera política para 2024. Vamos falar sobre isso semana que vem, se você quiser voltar. O que teremos é luta social. Pode ser aquele abraço, Mauro, Rebeca, todos que acompanham o Fórum Café. Uma boa semana. Boa semana, bom ano para nós.